Você está em busca dos 800 mais na prova de matemática do Enem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Tiago Roberto e eu vou te ajudar nessa rota rumo aos 800 mais na prova de matemática do Enem. E após a vinheta a gente começa com tudo. Simbora! Isso mesmo que você viu. Se você está em busca dos 800 mais na prova de matemática do Enem, você está no lugar certo. Hoje a gente vai responder algumas questões dos Enems 17, 18 e 19 que foram consideradas fáceis. Sem mais delongas, vamos para cima. Vamos lá. Primeira questão, como eu sempre venho dizendo, típica de Enem, porque tem um gráfico, questão contextualizada e você tem que sempre começar respondendo pelo comando, porque muitas vezes o comando vai dizer o que você precisa fazer e você vai responder rapidamente, tá? Então vamos lá. Pergunta da questão, ó. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Então ele quer saber ó, quantos minutos ele permaneceu imóvel. Aí a pergunta, precisa ler o restante da questão? Não, porque imóvel significa o quê? Parado. Então é só analisar o gráfico. Parado significa o quê? Que ele está com a velocidade zero. Certo? Então vamos lá. Quando você olha para o gráfico, ele tem duas orientações, né? Essa daqui se refere ao tempo e essa daqui se refere à velocidade. E quando é que a velocidade esteve zero, ó? É exatamente aqui nesse intervalo entre 6 e 8 minutos. E entre 6 e 8 minutos é um intervalo de 2 minutos, resultando na alternativa de letra C. 2, acabou. Acabou. Questão não é fácil, não. Essa é facílima. Inclusive, nessa prova foi a primeira questão. Mas nas outras não foi a primeira, ou seja, quem pegou essa prova começou a todo vapor, porque já tinha uma questão fácil. Mas o que é que eu vou querer dizer sempre? Nem sempre as fáceis são as primeiras, ou seja, vá procurar. Porque quando você procura entre 10 e 15 fáceis, você já garante entre 600 e 700 pontos. O que é que você vai fazer? Encontrar 10 ou 15 das outras áreas, né? Médias ou difíceis, em particular as médias, que vai fazer com que você chegue nos 800 mais. Beleza? Vamos lá, próxima questão que diz o seguinte, ó, de novo, comando. O que é que diz o comando? A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas ó, na figura 2. A figura 2 é essa daqui. Ó. E ele quer saber que forma é essa. Você vai dizer, poxa, que forma relativamente estranha. Aí você vai para as alternativas. Letra A, tetraedro. O que é um tetraedro? É uma pirâmide de base triangular. Isso aqui nitidamente não é uma pirâmide. Letra B, pirâmide retangular. Também não é. Por quê? Porque isso aqui não é uma pirâmide. Próximo, tronco de pirâmide. O que é um tronco de pirâmide? É uma... Imagine uma pirâmide. Se você fizer o corte na parte de cima, concorda que vai ficar uma pirâmide um pouco menor? Pronto, esse corte que você fez, você corta. A figura que sobra é chamada de tronco de pirâmide. E isso aqui não é um corte originado de uma pirâmide. Próximo, prisma quadrangular reto e é o outro prisma triangular reto. Bom, essa figura é um prisma. Só que esse prisma aqui, ó, ele está deitado. O que é que eu quero que você imagine, ó? Que essa face aqui e essa são as bases. Se você virar, você dá para perceber que isso aqui é um prisma de base triangular. E que essas bases, a de cima e a de baixo, tem mesma área, tá? Então, por isso é um prisma. Essa figura aqui é um prisma. E um prisma de base triangular, que ele está chamando aqui, ó, prisma triangular reto. Alternativa letra E. Também questão muito fácil, que você já olha para essa questão, ó, 154. Já não foi uma das primeiras. Você teve que dar uma folheada até chegar nessa questão que você responderia sem fazer nenhuma conta. Então, se atenta a esses detalhes e caça essas questões.
essas questões vão fazer com que seu 800 mais esteja muito mais perto, tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará ou ficarão reprovado ou reprovados quem? Então vamos lá, eu quero saber quem vai ficar reprovado. Mas para eu saber quem vai ficar reprovado, obviamente eu preciso entender qual é o contexto da reprovação, tá? Então nessa questão eu vou precisar ler as demais informações, que diz o seguinte, ó. 3 alunos X, Y e Z estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas que seja o quê, ó? Maior ou igual a 6. Então, a média nessas 5 provas tem que ser o quê? De pelo menos 6. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Agora eu quero saber quem vai ficar reprovado, tá? Então, o cara que vai ser reprovado é o cara que teve média menor ou igual a 6. Tá? Menor que 6. Porque se for maior ou igual, ele está aprovado, tá? Então, vamos lá. O aluno X. Qual o total de pontos, ó? 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 10, 25. Mais 6, 31. 31 é um total de pontos. Só que como eu quero calcular a média, eu divido pela quantidade, nesse caso, quantidade de provas. E 31 dividido por 5 é a mesma coisa que 6,2. Ou seja, esse aluno foi aprovado. Próximo. 4 com mais 9, 13. Com mais 3, 16. Com mais 9, 25. Com mais 5, 30. 30 dividido por 5, que é igual a 6. Ou seja, o aluno Y também foi aprovado. E o aluno Z? 5 com mais 5, 10. Com mais 8, 18. 18 com mais 5, 23. Com mais 6, 29. 29 dividido por 5 é igual a 5,8. Ou seja, esse estudante foi reprovado. Por quê? Porque a média dele foi menor que 6. E exatamente a pergunta é essa. Qual aluno que foi reprovado? Foi o aluno Z. Resposta correta, letra B. Tá? Próxima questão, que diz o seguinte, ó. A razão entre as distâncias percorridas às cegas por x e y nessa ordem é igual a... Ele quer saber qual a razão. Se você já assistiu às aulas anteriores, você tem que lembrar que razão é a mesma coisa que fração. E fração é a mesma coisa que divisão, tá? Só que a resposta que ele quer está tudo na forma de fração. Certo? Então, eu quero perceber essa razão como sendo uma fração das o quê? Distâncias percorridas por x e y. Ou seja, eu quero saber qual é a distância de x dividido pela distância de y. E acabou. Tá? Então, vamos lá. O que é que diz o restante da questão? Ó? A mensagem digitada no celular, enquanto você dirige, tira a sua atenção e, por isso, deve ser evitado. Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante, percorre às cegas, isto é, sem ter visão da pista, uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que 2 motoristas, X e Y, dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Suponha ainda que o tempo gasto pelo motorista X olhando para o seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y. Ou seja, o tempo
do motorista X equivale a 25% do tempo do motorista Y. Então, ó, o X aqui, referente ao tempo, que por consequência vai verificar também a distância, ó, é o quê? 25% de quem? De Y. Então, quem vai ser esse X? X é 25%, que é 25 sobre 100. O de significa vezes Y. Dá para você simplificar aqui numa boa, né? Por 25. 25 por 25 dá 1. E 100 por 25 dá 4. E ainda dá para melhorar, ó. Que é X, 1/4 de Y. Ou seja, Y sobre 4. Tá? Então, a razão entre as distâncias percorridas às cegas por x e y é igual a... Então, vamos lá. Ó. Eu encontrei a relação entre x e y. E eu quero saber exatamente essa divisão. Tá? Então, vamos lá. Quem é o x é y sobre 4. Y sobre 4. Dividido pelo y. Quem é o y? O próprio y. Então, é só fazer divisão entre frações. Como é que a gente divide frações? Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Que é o inverso de y? 1 sobre y. Que aí você pode cortar esse y. Com esse y vai ficar o quê? 1/4. Alternativa, letra B. Bem tranquila. O detalhe dessa questão é só escrever esse 25% do y, certo? E algumas notações eu coloquei esse dx, dy para se referir à distância, mas também não precisava. E é só fazer a continha aqui de divisão entre duas frações. Ok? Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte, ó. A mediana dessa taxa de desemprego no período, ó, de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Então ele quer saber a mediana. Pergunta clara, ó. Março de 2008 a abril de 2009. E como eu quero saber a mediana, o primeiro passo eu vou descobrir quantos termos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 é um valor par. E se tem uma quantidade par de valores, o que, é que a gente faz? A gente pega o 14 e divide por 2. Fica o quê? 7. Logo, a mediana vai ser a média entre os números que estão na 7ª posição e 8ª posição. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que você não precisa de todos os valores. Você só precisa contar até o 8º, tá? Então, vamos lá. Quem é o primeiro, ó? 6,8. Quem é o segundo, ó? 7,5. Depois, ó, 7,6 duas vezes. 7,6. Depois, ó, 7,7 uma vez. Está na 5ª posição. O que está na 6ª posição, ó? 7,9. O que está na 7ª posição? 7,9 também. E o que está na 8ª posição? 8,1. Pergunta, tem outros valores aqui? Tem. Preciso me preocupar com eles? Não. Ou seja, os números que estão na 7ª e na 8ª posição são esses dois. O que é que eu faço com esses dois termos? Soma 7,9 mais 8,1 e divide por 2. 7,9 mais 8,1 dá 16. E 16 dividido por 2 fica igual a 8. Acabou. Letra B. Questão muito simples, conceito básico, que foi, olha para cá, questão de número 170, uma das últimas da prova. Ou seja, você vai chegar na prova sem estratégia? Você precisa ter embaixo do braço a estratégia de que você vai caçar questões fáceis, depois as médias e depois as difíceis. E principalmente fazer logo as fáceis, que giram em torno de 10 a 15. Tá? Vamos lá, próxima questão. Diz o seguinte, ó.
O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição é. Então, ó, o triângulo é esse daqui, ó. Tá? Que tipo de triângulo é esse? Ó? Retângulo escaleno? Acutângulo escaleno? Vamos lá. Dá para perceber a priori que, como isso aqui são dois remos, né? Ó, tá? O que é que eu tenho aqui? Que esses dois lados têm a mesma medida. Se esses dois lados têm a mesma medida e a questão está falando desse triângulo aqui, ó, A, B, C, o primeiro passo é perceber que esse triângulo aqui é isósceles. Por quê? Porque esse lado tem a mesma medida desse daqui. Agora, o grande porém dessa questão é saber quanto é que mede esse ângulo aqui. Que dá para perceber nitidamente que esse aqui é o maior ângulo. E a questão fala, ó, quando você passa o olho rapidamente, ó, o ângulo BAC, que é esse que está destacado de amarelo, ó, mede 170 graus. 170 graus é um ângulo obtuso. Ou seja, além desse triângulo ser isósceles, ele além de isósceles, ele é o quê? Obtusângulo. Isósceles por quê? Porque tem dois lados com a mesma medida. E obtusângulo por quê? Porque um dos seus ângulos é obtuso, resultando na alternativa de letra E, ó, triângulo obtusângulo isósceles. Então a questão bem fácil. Que nessa prova ó, foi uma das primeiras a 139, mas em outras não foi. Então lembra a estratégia? Segue ela, porque os 800 mais vêm. Tá? Vamos lá, próxima questão. Diz o seguinte, ó. A medida real, ó, presta atenção na unidade de medida que a questão quer como resposta. Em quilômetro desse segmento de reta é. Então ele quer saber a medida real em quilômetro, tá? Então vamos lá. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem essa escala, ó. 1 para 58 milhões. O que significa esse 1 para 58 milhões? A cada 1 centímetro no mapa tem 58 milhões de centímetros na realidade. Tá? Caso ele não defina qual a unidade de medida aqui, esses 58 milhões é de centímetros. Tá? Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Ó. Exatamente essa daqui. Ó. Ele quer saber a medida em quilômetro. Então, além de saber a medida real, que vai ser em centímetros pela escala, depois vai ter que transformar em quilômetros. Tá? Então, vamos lá. Ó. 1 centímetro para cada... A cada um centímetro, melhor dizendo, eu tenho 58 milhões de centímetros. Então, 7,6 centímetros é só multiplicar, né? 7,6 vezes 58 milhões de centímetros. Só que eu já vou transformar logo em quilômetros. Para eu transformar em quilômetros, lembra do macetezinho? É a tabela. Ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Eu quero transformar de centímetro para quilômetro. Ó. Pula uma casa, divide por 10. Divide por 100. Divide por 1000. Divide por 10.000. Divide por 100.000. Então, eu vou dividir por 100.000. Quando eu divido isso aqui por 100.000, eu automaticamente estou transformando em quilômetros, tá? A gente pode já cortar esse monte de zero, ó. Tem 5 zeros embaixo, ou seja, eu posso cortar 5 zeros em cima, 5 zeros embaixo. Ficou 7,6 vezes 580. Uma dica para quando você fazer esse tipo de conta é o seguinte, ó. Tem quantas casas decimais aqui? Ó? Uma. Tem quantos zeros aqui? 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse daqui por 10. Se eu multiplico por 10, a vírgula some.
tá? Vai ficar 76. E esse daqui eu vou dividir por 10, vai ficar 58. Ou seja, eu transformei 7,6 vezes 580 em 76 vezes 58. É exatamente a mesma coisa. Aí a pergunta, você prefere multiplicar número decimal por um número maior ou multiplicar sem ser número decimal por outro número menor? Tá? Então se liga nessas dicas que ajudam muito. E quando você faz essa conta, vai resultar em 4.408. Eu quero que você pause e faça essa conta, tá? Para você garantir que vai dar certo. Principalmente para você não errar bobagem, tá? 4.408 quilômetros. Resposta correta, letra A. Então não erra uma questão dessa. Se você for analisar as competências e habilidades da matriz de referência do Enem para a prova de matemática, quando eu falo em escala, é uma habilidade específica lá de uma competência. Ou seja, normalmente essas questões são consideradas fáceis. Questão básica aí, tá? Então não erra bobagem. Beleza? Próxima questão diz o seguinte, ó. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi. Então ele quer saber a média anual. Vai ter algo envolvendo média, tá? Vamos lá, a gente precisa encontrar mais informações para completar essa ideia do que é a média aqui, tá? De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades, desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. Ou seja, em 2016, superou em 360 unidades as de 2015. Então, quando você olha para o gráfico, ó, a ilustração aqui são de 2 carrinhos em 2015. Em 2016, a ilustração tem 3 carrinhos a mais. Isso se refere ao que se supera 360 unidades. Ou seja, esses 3 carrinhos, na verdade, equivalem a quantos carrinhos? 360. Ou seja, cada carrinho equivale a quantas unidades? 360 dividido por 3. Ou seja, cada carrinho se refere a 120 unidades, tá? Aí a pergunta da questão. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de... Então, ele quer saber a média anual desses 3 anos, né? Média anual de todos os carros vendidos, tá? Como a gente sabe que cada carrinho equivale a 120, é só pensar, ó. 120 aqui, 120 aqui, ó, 120 aqui, 120 aqui, 120 aqui. Tem quantos carrinhos aqui? 5. Aqui, mais um, 6, mais um, 7, mais um, 8. Então vai fazer o quê? 120 vezes 8. Isso aqui é o quê? A quantidade de carros vendidos. Só que ele quer saber a média anual. E existem quantos anos nessa observação aí? 3. Então você vai dividir por 3, ok? 120 vezes 8 dá 960. Dividido por 3 é igual a 320. A alternativa é a letra D. Então, uma questão de modo prático, ó, que envolve gráfico, média aritmética, isso se torna algo básico. Talvez o fiel da balança é você ter percebido o que significa esse 360 a mais. Para partir desses 360 a mais, você descobrir que cada carrinho desse, na verdade, equivale a 120 unidades vendidas, tá? Mas, se atentando aos detalhes, lendo o comando e percebendo os detalhes da questão, você com certeza vai conseguir responder. E essa daqui foi uma questão considerada fácil, porque ó, você basicamente só trabalhou com multiplicação e divisão.
Ou seja, a matemática básica de operações básicas mesmo, tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto, no instante indicado, visando esperar, ó, o menor tempo possível, deverá se dirigir, né, à máquina. Então, vamos lá. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentadas em um painel, como mostrado na figura, tá? Máquina 1, ó, 35 segundos e tem quantas pessoas? 5. Até a máquina 5, que tem o quê, ó? 20 segundos, tá? E, ó, 8 pessoas. O passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir a qual máquina, tá? Então dá para perceber, ó, por exemplo, na máquina 1, ó, demora o quê? 35 segundos e tem 5 pessoas. Você vai fazer o quê? 35 vezes 5, para saber o quê? O tempo total de todas as pessoas que estão lá, que no caso são 5. 35 vezes 5 dá o quê? 175. Máquina 2, ó, 25 vezes 6, que dá o quê? 150. Já é um tempo menor. Próximo, máquina 3, 22 e tem 7 pessoas. 22 vezes 7, 154. Máquina 4, 40 e tem 4 pessoas. 40 vezes 4, 160. E a máquina 5, 20 e tem 8 pessoas. 20 vezes 8 fica igual a 160. Ou seja, a máquina que demorou menos tempo é a máquina 2. Resposta correta, a letra B. Então, uma questão que tem um texto relativamente curto, não é um texto longo, que só se refere à matemática básica de multiplicação. Ou seja, que, ó, em particular, foi a questão de número 153, não foi uma das primeiras, mas uma questão fácil. Ou seja, caso essas questões, eu vou estar falando isso sempre. Se você não fizer isso, vai ser muito difícil que você consiga os 800 mais na prova de matemática do Enem. Tá? Vamos lá. Próxima questão, ó, que diz o seguinte, ó. Qual a mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Então vamos lá, uma questão que você dá para perceber que envolve orientação, né, espacial, ó, 75 graus no sentido horário, até 165 graus no sentido horário, tá? Então isso aqui, naturalmente, é uma questão básica, não vai ter muita conta para fazer, ou não tem conta, mas a gente precisa entender qual é o passo a passo dela. Então para isso a gente tem que ler as demais informações. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste, ó. Oeste aqui. E o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber. A primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário. Ó, o sentido horário é para cá. Anti-horário, para cá. Tá? Como ele percorreu 135 graus no sentido anti-horário, ele percorreu para cá. Ó. Se você pensar, ó, imaginar que isso aqui é um plano cartesiano, ó, cada partezinha dessa aqui, ó, é 90 graus, tá? Então, ó, 90 graus, ele chegou aqui. E aqui, ó, é exatamente a metade de 90 graus. Daqui para cá, ó. Ou seja, 90 daqui mais 45, ó, é exatamente 135. Exatamente, ó, ele parou aqui.
tá? Na segunda mudança, ó, 60 graus no sentido horário. Então ele vai virar para cá. 60 graus é o quê? Ó? Esse 45 e mais 15, ou seja, ele parou mais ou menos aqui. Ó. Tá? Imagina que, ó, isso aqui, ó, melhor dizendo, eu posso dividir em 3 partes, cada uma de 15 graus, e ele parou nessa primeira aqui. Ó. Tá? Depois, ó, 45 graus no sentido anti-horário. 45 graus significa no sentido anti-horário, ou seja, ele foi para cá. Então, ele foi mais 15 e mais 30. Então, seguindo o mesmo raciocínio, você divide em 3 partes. Tá? Cada uma tem o quê? 15 graus, porque o todo é 45. E como ele percorreu mais 30 para chegar nos 45, ele parou aqui. Ó. Certo? Então, ele parou aqui. Ó. E esse ângulozinho aqui é de quanto? Ó? É de 30 graus. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, que é esse NO daqui, ó, tá? Devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual a mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Tá? Então vai ser para lá ou para cá. Eu quero ver qual das duas vai ser com a menor amplitude, ou seja, com o menor ângulo. Imagina o seguinte, ó. Daqui para cá é quanto? 45 graus. Daqui para cá, 45. Daqui para cá, 45. Com mais esses 30 vai ficar o quê? 45, 45, 45, 135. Mais 30, 165. 165 em qual sentido? Ó, horário. Certo? Agora, se eu quisesse reposicionar assim, seria o quê? Ó? 45 daqui, mais 45, mais 45, 135. Mais 45, 180. Já teria passado do 165. Só que ainda precisaria de mais um pedacinho aqui, que seria de 15 graus. Ou seja, essa amplitude aqui, né, é de 195 no sentido anti-horário. É maior porque eu quero a menor, ou seja, essa daqui. 165 no sentido horário. A resposta correta, a letra é uma questão que tem um texto grande. Entretanto, as perguntas são básicas. É só você imaginar esses detalhes que eu falei agora, tá? Cada partezinha equivale a 90 graus e quando você divide ao meio fica 45 para cada e acabou. Se ele divide em 3 partes dos 45, cada um vai ficar com 15 e acabou. Só isso, tá? Vamos lá. Próxima questão, que diz o seguinte, ó. A sombra, ó, toda vez que falar sombra tem a ver com o quê? Projeção ortogonal. Projeção ortogonal tende a ser algo básico, tá? A sombra projetada no solo é. Então vamos lá, dá para perceber que eu quero saber a projeção dessa palavra aqui, ó, pin, tá? E eu quero saber qual é a projeção e as projeções são essas daqui. O que é que você consegue perceber aqui, ó? Primeiro, que entre uma letra e a outra existe um pequeno espaço. Entre o P e o I, ó, tem um pequeno espaço. Entre o I e o N tem outro pequeno espaço. Entre o N e o E tem outro pequeno espaço aqui. Tá? E quando você olha para as alternativas, a letra A, ó, não tem espaço nenhum. Então não pode ser a letra A. Letra B começa com pequeno espaço, entretanto aqui, ó, é um espaço grande, ou seja, não é a letra B. Letra C, ó, a mesma coisa, um espaço grande. A letra D, ó, 2 espaços grandes, então também não é. A única que você consegue perceber que tem espaços pequenos e iguais é a letra E. Acabou. Questão facílima. E ó, uma das primeiras, ó, 139. Então, preciso dizer mais uma vez que você precisa caçar esse tipo de questão. Esse tipo de questão é que faz, ó, você chegar nos 800 rapidamente.
tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza, ó, em milímetro, ó, ele quer diâmetro e em milímetro, certo? De quem? Desse vírus. Quando você olha para a questão, você dá para perceber, ó, que o diâmetro ele está aqui, ó. Diâmetro é de quanto? Esse valor. Acabou, só quero colocar em notação científica. O que é que a gente faz para colocar em notação científica? O número nesse 0,00011 milímetros. O que é que a gente faz? Corre a vírgula. Como esse número é pequeno, a gente vai correr para a direita. Quantas vezes? Ó? Uma, duas, três, quatro. Por que eu vou parar aqui no 1,1? Porque notação científica tem que ser entre o número entre 1 e 10. Lembrando que ele não pode ser 10, mas o 1 ele pode ser. Tá? E no caso, o número que fica entre 1 e 10 é 1,1. Só que isso aqui não é só notação científica. É 1,1 vezes 10 elevado a alguma coisa. Como ele correu 4 casas decimais, vai ser elevado a menos 4. Por que menos 4? Porque isso aqui é um número pequeno. O que é um número pequeno? Um número menor que 1. Se o número for maior que 1, eu digo que ele é um número grande. Logo, o expoente daqui vai ser um número positivo. Tá? Mas como esse aqui é um número pequeno, o expoente vai ser negativo. Resposta correta, a letra D. Ok? Questão fácil? Questão muito fácil. Muito fácil. Você não precisa de estresse para fazer. É só lembrar do conceito lá de notação científica. Com esse conceito, ó, as questões ficam bem fáceis. E específico de notação científica, o que é que ele poderia fazer? Ó? Modificar aqui um detalhe. Ó. Ao invés de milímetros, ó, ele pedia a resposta em centímetros. Aí você teria que fazer uma transformação. Aí ficaria um pouco mais difícil. Mas mesmo assim não é difícil. Por quê? Porque tem a tabela de transformação. Como é que você transforma de milímetros para centímetros? Ó, divide por 10, ou seja, você pegaria esse valor aqui, ó, e divide por 10, aí você ia usar uma propriedade de potência. Mas nem isso essa questão pediu. Tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então ele está dando aqui, ó, um gráficozinho que se refere a quê? Ao tempo e à quantidade de quilocalorias. Como ele quer saber a quantidade de quilocalorias por minuto, esse por significa o quê? Dividir. Ou seja, só para dividir. Então vamos lá, ó. Desse 1 aqui, ó. Essa pessoa 1 aqui, ó. É 20 dividido por 10. Dessa pessoa não, né? Desse tipo de exercício físico, tá? A gente não leu aqui, mas também não precisava. E ele quer saber, ó, qual é a atividade física, tá? Que tem um maior consumo de quilocalorias. Então vai ser 20 dividido por 10, porque, ó, 20 calorias em 10 minutos. 20 dividido por 10 dá 2. 2 o quê? Quilocalorias por minuto. Do exercício, 2, ó. 100 dividido por 15. Se você quiser simplificar para na hora da divisão ficar mais simples, você pode, ó. 100 dividido por 5 dá 20. E 15 dividido por 5 dá 3. E 20 dividido por 3 dá 6,666 quilocalorias por minuto. 3 vai ser o quê? 120 por 20. Que fica igual a 6. Do 4. 100 dividido por 25 dá o quê? 4 quilocalorias por minuto. E o 5 vai ser o quê? 80 dividido por 30. Se você quiser cortar o zero, ó, vai ficar 8 dividido por 3 dá 2. Ou seja, vai ser 2, alguma coisa. Como ele quer saber, ó, qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo? O maior consumo é esse 6,666 daqui. Ou seja, atividade física de número 2. Acabou. Mais uma questão fácil. Ok?
que você não pode errar. Ó, 147. É em torno da questão 10 ou 11 aqui. Ou seja, não está muito longe. Mas, por exemplo, as 10 primeiras podiam ter sido questões um pouco médias ou difíceis. O que é que eu estou querendo dizer? Que a questão fácil estava a partir da 147. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que você precisa caçar. Não necessariamente vai estar na primeira página ou na segunda. Pode estar a partir da terceira. Mas segue esse rumo, segue essa estratégia, porque toda a prova do Enem tem em média de 10 a 15 questões fáceis. Ou seja, você tem que encontrar essas fáceis. Tá? Vamos lá. Próxima questão que diz o seguinte, ó. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Então dá para perceber que somente lendo o comando não tem como responder, ou seja, vamos encontrar as demais informações, tá? Segundo o IBGE, né, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de quanto, ó? 1.250. Já o censo em 2010, esse valor teve um aumento de quanto? De 7,2%. Preste atenção, isso aqui é um detalhe muito importante. O que significa um aumento de 7,2%? Significa que ele saiu de 100% para 107,2%. Tiago, por que você está frisando isso? Porque muitas vezes, se a gente calcular essa porcentagem aqui direta, vai ser mais simples e mais rápido para você resolver. Se você quiser só fazer o aumento de 7,2, depois você soma. Tá? Então, o que é que você preferir fazer, você faz. Mas é interessante que você tenha isso em mente. Significa aumentar tantos por cento, significa que ele saiu de 100% para 100 mais aquele tanto. Ok? Continuando. Em relação a 2000, tá? Esse mesmo instituto projeta que, ó, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Ou seja, ele vai sair do 100% que era em 2010 para quanto? Para 110%. Beleza? Então vão ter dois aumentos, porque é essa a pergunta da questão. Ó. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Então vamos lá, ó. Vou apagar isso aqui. Qual era o rendimento, ó, em 2000? Era de 1.250. Então, ó, o que é que você vai fazer? Você vai calcular 7,2% de quanto? De 1.250. Tá? Se você fizer essa conta, você vai verificar que a resposta fica igual a 90. O que é que você faz com esse 90? Você soma 1.250 mais 90, que vai ficar 1.340. Essa é a primeira maneira de fazer. Qual seria a segunda maneira de fazer? Você calcula 107,2% de quanto? De 1.250. E isso aqui vai ficar quanto? 1.340. Deu para perceber que a resposta é a mesma? A questão é quando é que você quer fazer a conta de somar? No início ou no fim? Tá? Mas no final a resposta fica a mesma. Agora no outro período aumentou mais quanto? 10%. Ou seja, você vai calcular o quê? 110% de quanto? De 1.340. Quando você calcula 110% de 1.340, fica 1.474. Se você for calcular 10% de 1.340, dá 134. E quando você soma 1.340 mais 134, é exatamente essa mesma resposta. Ou seja, gosto do freguês. O freguês é quem manda. Se quer fazer pelo método de cima ou método de baixo. Tá? Letra E. E a última questão de hoje diz o seguinte, ó. O 2015, né? Vai ser o número que está nessa posição. Item cadastrado foi 1. Então tá? Após o Fórum contra a Pirataria,
incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificadas são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se codificação. 1 para rolamento, 2 para pastilha de freio, 3 para caixa de direção, 4 para catalisador e 4 para amortecedor. Ao final, obteve essa sequência aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Por que eu estou querendo que você perceba exatamente isso aqui? Ó? Porque essa sequência aqui de números tem um padrão, ó, que é esse daqui. Ó. Dá para perceber que se repete, ó, do 5 até o 4, depois do 5 até o 4, depois do 5 até o 4. Ó, que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados. Então, ó, o 2015 item cadastrado, né, o número que está nessa posição, foi 1. Então, vamos lá. Ó. Do 5 até o 4, tem quantos valores aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, de 8 em 8, os números começam a se repetir. Ou seja, de 8 em 8 fecha um bloco. E eu quero saber o número que vai estar na posição 2015. O que é que eu faço? Pego todos esses números, que é o 2015, e divido por 8. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16 para 20. 4, desce 1. 41 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 dá 40 para 41 dá 1. Desce o 5, 15. 15 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8 para 15, 7. Ou seja, sobrou 7. Ou seja, o número que está na 7ª posição é o que eu estou querendo encontrar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual o número que está na 7ª posição? É o 3. E o 3 se refere ao quê? A caixa de direção. Alternativa a letra E. Ou seja, uma questão bem fácil, que só envolvia divisão. O que é que eu estou querendo dizer? E eu vou dizer sempre, esse tipo de questão faz com que sua aprovação esteja muito mais perto do que você imagina. Caça essas questões, segue o passo a passo e depois corre pro abraço. Beleza? Vamos para cima e até a próxima aula. Fui!